Fala, minha gente, tudo bom? Pessoal, essa é mais uma questão legal para a gente discutir um pouquinho sobre aquela relação que envolve a força normal e a força peso. Em muitos problemas a gente pega a normal e de fato iguala em módulo com a força peso. Mas a gente tem que ter o cuidado e ter a serenidade de lembrar que nem sempre vamos fazer isso, ok? Então esse é um tipo de problema bom para a gente mais uma vez discutir a relação entre a força de contato, que é a força normal, e a força de campo, que é a força peso. São duas forças distintas. Por mais que em alguns momentos a gente possa igualá-las, não quer dizer que elas são sempre iguais, ok? Então, olha, a questão nos mostra aí essa imagem de um carro que vai passar por um plano horizontal, depois vai passar por um plano elevado e depois vai passar pela parte mais baixa de uma depressão. E aí foram marcados 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, que são exatamente as partes do plano horizontal, do plano elevado e a parte da depressão, a parte mais baixa da depressão, ok? E o que a questão quer é que a gente determine qual é a relação entre a força de contato entre esses pontos e o carrinho, ou seja, o que a questão quer saber é qual é a relação que envolve a normal do ponto A normal do ponto B e a normal do ponto C. É para dizer se a normal do ponto A, por exemplo, é maior do que a do ponto B, se é menor do que a do ponto B, se é igual a do ponto C e por aí vai, ok, gente? Então o que a gente vai fazer nessa questão é relacionar a intensidade ou as intensidades das forças normais de cada ponto, ok? Então é o nosso cuidado aí, olha, para que a gente possa entender legal, eu fiz questão de separar cada pontinho para a gente poder avaliar e vamos começar a avaliar com o ponto A. Vamos colocar aqui, olha, o nosso carrinho para poder desfilar nesse plano horizontal. Então, olha, observe que esse carrinho, quando estiver se deslocando aqui para frente, ele pode até ter uma aceleração, olha, nessa direção, que é a direção horizontal. Ele pode acelerar nessa direção. Mas como o carrinho, ele está no plano horizontal e o que a gente quer investigar é a normal e o peso, então, minha gente, olha, esquece um pouquinho sobre essa possibilidade do corpo acelerar na horizontal e vamos pensar só o que acontece na vertical. Então, primeiro passo, vamos fazer o diagrama de forças. Força que a superfície faz no carrinho, essa força perpendicular à superfície, que é a força normal, a força de contato normal, e a força com que a terra atrai o carrinho, que é a força peso, ok, gente? Como esse carrinho não acelera na direção vertical, observe, estamos falando da direção vertical. Quer dizer que o carrinho nem vai subir, nem vai descer. Então, para esse caso, para o ponto A, que é um plano horizontal, a força normal do ponto A equivale ao peso do carrinho, beleza? Isso foi verdade porque na direção vertical o carrinho não acelerou. Beleza? Agora vamos fazer essa avaliação para o ponto B. Avaliando agora o que vai acontecer aí no ponto B, olha, o ponto B, a gente sabe que é o ponto mais alto de uma elevação. Vamos colocar aí o nosso carrinho para a gente poder entender o que é que vai acontecer nessa situação, ok? Então o nosso carrinho, deixa eu colocar o carrinho, primeiramente, você imaginando o carrinho aqui. Gente, quando esse carrinho estiver em movimento, quando esse carrinho estiver se deslocando, o que vai acontecer é que esse carrinho vai acabar mudando a sua velocidade em direção e sentido. Então isso quer dizer que como o carrinho vai mudar a sua velocidade em direção e sentido, como eu acabei de mostrar para vocês aí na figura, então o carrinho ele vai estar submetido a uma aceleração que é aquela que faz o carrinho mudar a sua velocidade em direção e sentido, que é exatamente a aceleração centrípeta. Então vamos lembrar aí, tá bom? Então, primeiro passo, vamos fazer o diagrama de forças. Força que a superfície faz no carrinho, que é a força normal, a força de contato com o ponto B, e a força com que a terra atrai o carrinho, que é a força peso, a força de origem gravitacional, ok? Só que como o carrinho está fazendo uma trajetória curvilínea, e olha, essa trajetória acaba sendo parte de uma circunferência, como a gente já sabia, esse carrinho vai estar submetido, então, nesse caso, a uma aceleração que aponta para o centro da trajetória,
que é a aceleração centrípeta. Então, por conta disso, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado de não querer, nesse caso, igualar a normal com a força-peso. Na verdade, elas não vão ter a mesma intensidade. E agora que a gente já fez o diagrama de forças, que já localizamos a aceleração, vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, que é a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso não qualquer aceleração, mas sim a aceleração centrípeta. Então, por conta disso, estamos falando da força resultante centrípeta. Então, agora olhando para o desenho, o que é que nós temos? Nós temos que a força-peso aponta para o centro da trajetória e a força normal aponta para fora do centro da trajetória. Traduzindo, quer dizer que a força-peso concorda com o sentido da aceleração e a força normal discorda do sentido da aceleração. Então, isso quer dizer que, para esse caso, a força-peso ela vai ter uma intensidade maior do que a força normal. Por isso que a nossa equação fica peso menos normal é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que aí só para lembrar para vocês que a aceleração centrípeta ela pode ser calculada assim, V ao quadrado sobre R. E aí, pessoal, lembre-se que isso aqui é a normal do ponto B, tá bom? E aí vamos dar uma ajeitada. Vamos pegar essa força-peso, vamos passar para o outro lado da igualdade. Perceba que tanto o peso quanto a normal, depois que eu transferir para o outro lado, vão ficar com sinal negativo, não é? Então, por conta disso, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1, e aí, no final, nós vamos ter que a normal do ponto B vai ser igual ao peso, né? Olha, lembra que o peso ia ficar negativo, como eu multipliquei por menos 1, agora ele está positivo. Menos mv quadrado sobre R. Ok, gente? Sobre R. Então tá aí. Pessoal, já daqui eu já posso começar a fazer uma comparação entre a normal do ponto A e a normal do ponto B. Observe, perceba que a normal do ponto A foi igual em módulo ao peso. Já a normal do ponto B foi igual ao peso menos alguma coisa. Menos mv quadrado sobre R. Tá, e qual é a constatação que eu tiro disso? A constatação que eu tiro disso é que se a normal é igual ao peso menos alguma coisa, então isso quer dizer que a normal de B, olha, eu vou deixar isso aqui, mas daqui a pouco a gente volta para avaliar, que a normal de B ela vai ser menor do que a normal do ponto A. Você entendeu? A normal do ponto B é menor, porque no caso nós temos para a normal do ponto B o peso menos alguma coisa. Já na normal do ponto A, nós só temos a força-peso. Então, daí a gente já conclui que a normal do ponto B é menor do que a normal do ponto A. E agora, o último ponto a avaliarmos é exatamente o que acontece no ponto C, olha, que é o ponto mais baixo de uma depressão. Então, vamos aí colocar o nosso carrinho e vale aquela mesma ideia que a gente acabou de ver aí, não é? Para o ponto B. Observe que o carrinho, à medida em que ele vai se movimentando, ele vai acabar mudando a sua velocidade em direção e sentido. Então isso quer dizer que esse carrinho vai ficar submetido também a uma aceleração centrípeta. Então aí, olha, minha gente, como no caso da curva ela faz parte de uma circunferência, vamos colocar aí a circunferência e vamos fazer o diagrama de forças. Então, primeiro passo, diagrama de forças, força que a superfície faz no carrinho no ponto C, que é a força normal, e a força que a Terra faz puxando o carrinho para baixo, que é a força-peso. Muito cuidado para não querer cancelar normal com peso. Nesse caso, você não poderá fazer isso. Por que não? Porque esse carrinho, como muda a sua velocidade em direção e sentido, ele vai estar submetido a uma aceleração que aponta para o centro, que é exatamente a aceleração centrípeta, ok? Então, primeiro passo, diagrama de forças fizemos. Segundo passo, localizar a aceleração, também localizamos. E agora vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, estamos falando da aceleração centrípeta. Então, eu preciso da força resultante centrípeta. Observe que a normal agora aponta para o centro, ou seja, concorda com o sentido da aceleração. Já o peso aponta para fora do centro, discorda do sentido da aceleração. É por isso que nesse caso vai ficar então que a normal do ponto C menos o peso vai ser igual a m que multiplica v ao quadrado sobre o raio.
Beleza, gente? E aí vamos pegar esse peso, olha, vamos passar para o outro lado da igualdade. Ele está negativo, vai ficar positivo, então vai ficar que a normal do ponto C vai ser igual ao peso mais mv quadrado sobre o raio. E aí, gente, olha, a gente agora consegue então determinar qual é a relação entre a normal do ponto A normal do ponto B e a normal do ponto C. Porque agora observe que a normal do ponto C foi igual ao peso mais alguma coisa. Ora, se a normal do ponto C é igual ao peso mais alguma coisa, então eu posso considerar que a normal do ponto C, deixa eu puxar isso aqui para cá, olha, que aí vamos inclusive determinar a resposta da questão, que a normal do ponto C então vai ser maior do que a normal do ponto A. E aí a normal do ponto C foi maior do que a normal do ponto A, por quê? Porque lembre-se que a normal do ponto A equivale apenas ao peso, a normal do ponto C foi igual ao peso mais alguma coisa, que no caso essa alguma coisa foi mv quadrado sobre R, né? O que nós chamamos de força centrípeta, e a normal do ponto B foi a menor de todas, que foi igual ao peso menos mv quadrado sobre o raio. É por isso que então a resposta é que a normal do ponto B é menor do que a normal do ponto A, que é menor do que a normal do ponto C. Então, mais uma vez, fica a dica aí, pessoal, de você se ligar de que nem sempre dá para a gente cancelar a normal com peso. E aí, quando estivermos falando de uma trajetória curvilínea, é sempre você fazer o diagrama de forças, colocar a aceleração centrípeta, armar a segunda lei de Newton aí, resolver o problema, ok? Espero que você tenha gostado da resolução desse problema. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.